está no canal Empreender, seja muito bem-vindo. Eu sou Milena Machado e esta é a faixa especial com entrevistas exclusivas direto do Web Summit Rio. Aqui comigo hoje está Mariana Vasconcelos, ela que é cofundadora e CEO da AgroSmart, uma empresa que usa a tecnologia para a agricultura mais sustentável e resiliente ao clima. A Mariana, gente, estava na lista das pessoas mais inovadoras, com menos de 35 anos, do MIT Technology Review em 2018. Também foi considerada uma das 100 pessoas mais criativas pela Fast Company em 2019. E é claro que eu quero começar essa entrevista, Mariana, agradecendo você por ter vindo ao nosso encontro, mas também muito curiosa para saber de onde vem, né? Tanto reconhecimento, tanta criatividade, tanta inovação. Onde que você se inspira? Bom, primeiro prazer, obrigada pelo convite. Acho que eu me inspiro na história de tantos outros empreendedores e inventores que só fazem, né? Eu acho que essa cultura maker, essa cultura de achar um problema e tentar resolver ir no caminho, através da tentativa e erro e aprendendo e sempre buscando melhorar, é o que me incentiva, tá sempre buscando. A minha universidade, a Universidade Federal de Itajubá, sempre ensinou muito essa cultura empreendedora e usando a ciência e tecnologia como base para resolver problemas. Vamos falar então da AgroSmart. O que a sua empresa propõe, quando ela foi fundada, por que você enxergou a necessidade de empreender naquele momento? Bom, a nossa produção de alimentos está passando por várias mudanças. Nós temos que aumentar quase 70% da produção para alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050, enquanto a gente lida com desafios de expansão de terra, de falta de água, de mudanças climáticas que afetam essa capacidade de produção. Vindo de família de produtores rurais, eu acompanhei esse problema muito de perto. E enquanto eu vinha do outro lado da mesa, a tecnologia aplicada na indústria, com essa questão da indústria 4.0, de aumento de produtividade, com sensores, com AI, eu disse, por que não aplicar isso para o agronegócio? Muito bem. AI, para quem não sabe, é inteligência artificial, só que em inglês, né? Isso, obrigada. No caso da AgroSmart, como é que vocês então aplicam a tecnologia? Claro. Nós alavancamos soluções de clima em toda a cadeia do agro. O que significa isso? A gente tem 3 pilares. O primeiro pilar está no produtor rural. Nós monitoramos com sensores, com imagens e com a interação com o produtor a plantação. E a gente gera recomendações de tudo que tem que fazer durante a safra. Todas as decisões, desde o plantio, pulverização, irrigação, risco de doenças, risco de geados, até a colheita. E isso permite que o produtor seja mais sustentável no uso dos recursos. Ele usa menos fertilizante, menos energia e com isso ele mitiga os efeitos das mudanças do clima. Mas ele também se adapta, né? Ele entende melhor essa mudança na dinâmica do clima e fica mais resiliente a essas mudanças. Esse produto hoje atende 100 mil produtores na América Latina. Em quantos países? Em 9 países. 9 países. E quando que você fundou? Acho que você não falou o ano. No final de 2014. 2014. Isso, olha, então já 2014. são quase 10 anos. 9 países de atuação já. Exato. Quantos produtores vocês já monitoram? 100 mil produtores. 100 mil produtores, bastante. Isso. Quantas culturas diferentes? A gente trabalha com 90 culturas, que são diferentes cadeias de suprimentos. O nosso segundo pilar, ele conversa com a corporação, que são as indústrias do qual a gente compra o nosso alimento no supermercado e que precisam entender a sua cadeia e o escopo 3. O escopo 3 significa quando a gente vai olhar a jornada de carbono neutro de uma indústria, ela tem que ir voltando até ela chegar no fornecedor, que são os produtores rurais. E a gente ajuda eles a entenderem a pegada de impacto. Então, desmatamento, pegada de carbono, consumo de água, risco climático, aspectos sociais das condições dos trabalhadores. Então a gente ajuda eles a diagnosticarem qual é essa progressão na jornada de impacto e aí endereçar com os produtores, principalmente a parte do clima. Que maravilha! E nisso cria um senso de urgência também entre a indústria, os produtores industriais, né, sobre o que tanto eles precisam desenvolver de tecnologia, de novas soluções, né, para não explorar tanto o meio ambiente. Exato. Porque ser sustentável não é só bom para o meio ambiente, é também bom para o bolso. Né? Quando a gente otimiza o uso dos recursos, a gente reduz custo, a gente melhora a margem. Hoje, o clima é uma das maiores dores globais. E o risco financeiro de todo o nosso sistema financeiro está diretamente relacionado com o risco climático. Seja por eventos climáticos adversos, inundações, o que aconteceu no litoral de São Paulo nos últimos meses e também no agro.
Porque o produtor depende da chuva, do solo, né, da natureza para produzir. Então, investir nessa resiliência é muito importante para a indústria, para continuar existindo e não perder valor, e também para tomar a decisão de risco, né, do sistema financeiro. Sim, sim. Até para, no caso da indústria, se organizar numa compra a futuro. Claro. Né? O quanto que pode realmente se propor a vender, que eles vendem com antecedência, né? Compram com antecedência para equilibrar a produção. Eu queria me aprofundar um pouco mais no dia a dia da AgroSmart, para que as pessoas pudessem entender e visualizar a questão da tecnologia. Você falou que usa sensores. Esses sensores você instala nas plantações, é isso? Isso. A gente começa com um aplicativo que é gratuito, que todo mundo pode baixar, que é a Booster Agro, onde os produtores trocam informações entre si, é uma comunidade do agro. Tá. E aí, o próximo passo são os sensores, onde a gente tem um sistema que é a Booster Pro, a gente instala sensores, estações meteorológicas, No pluviômetros digitais e sensores de solo. As estações meteorológicas e os pluviômetros são sensores de clima. Então, ele capta automaticamente quanto que choveu, como é que tá a umidade do ar, a temperatura, a radiação solar. E no solo, aí vai enterrado no solo, para poder medir principalmente a umidade de água disponível no solo. Entendi. E aí, com relação às imagens, aí vocês passam o quê? Drones? Como é que vocês conseguem as imagens? A gente usa principalmente satélite. Então, são satélites que estão tirando fotos, né, da Terra, e a gente consegue entender aquele lugar, aquela plantação, como que está a saúde daquela plantação, a evolução daquela planta, Tá. identificando falhas que precisam ser endereçadas. Aí, se o produtor quiser algum diagnóstico mais focado, né, mais pontual, ele pode, por exemplo, tirar uma foto da plantação dele e enviar a vocês? Ele pode, por exemplo, usar um drone, a gente aceita vários formatos de arquivos que ele pode subir na plataforma. A foto ela é mais casada com a comunidade. Tá, Você acaba entendi. tendo muita troca disso. Gente, tá acontecendo isso na minha fazenda, o que tá O acontecendo? que pode ser, né? O que pode Aí, ser essa troca dentro da comunidade, do programa de membros da Booster. Entendi. Bom, quanto que vocês já investiram de 2014 até agora para gerar todo esse resultado e todo esse impacto no meio ambiente e também econômico na própria produção? Nós investimos 9 milhões de dólares para criar esse database, esse banco de dados tão grande de clima, com 48 milhões de hectares mapeados, com informações principalmente ao redor do clima. E também, claro, criar esse acesso a esses produtores, né? Essa distribuição direta, esse contato tão forte com o produtor. Na prática, que resultados que vocês observam? Por exemplo, redução de energia ou de consumo d'água ou aumento de produção, você tem isso de cabeça? Tenho sim. A gente tem uma média de redução de 60% no uso da água. Por exemplo, só em 2022 nós economizamos 52 bilhões de litros cúbicos de água. A gente reduz até 40% de energia utilizada, seja ela de combustíveis fósseis, energia elétrica como um todo, e de insumos, então redução de uso de fertilizantes, de corretivos dentro do campo, e o aumento de produção em até 20%. E aí, na hora de você coletar esses dados e cruzar, né, as informações e construir um conteúdo que realmente faça sentido para os produtores, você faz uso do quê? De inteligência artificial, ou você tem especialistas que olham esses dados, analisam e criam relatórios? Como é que faz para chegar a informação para o produtor? Nós trabalhamos com algoritmos, né? Alguns com inteligência artificial e outros tipos de modelos matemáticos, estatísticos e físicos. Então, isso é um fato muito importante, porque não basta ter dado. Ter dado é o primeiro passo da transformação. A gente precisa transformar o dado em uma inteligência que o produtor vai conseguir usar, que ele de maneira tangível vai gerar uma mudança no campo. Então, a gente processa, né, esses algoritmos com inteligência artificial, por exemplo, olhando todos esses dados que vão além do que o ser humano é capaz de interpretar. Muitas vezes a gente, como olho, vou dar um exemplo, o produtor vai no campo coletar o dado de chuva, né? Vai lá ver a garrafinha, como é que tá. A gente lê 17 mil vezes o dado de chuva no dia. Então, a gente consegue ter muito mais informação e correlacionar as informações de maneira muito melhor através dos algoritmos. E esses algoritmos significam no dia a dia algo prático, que é: vai chover? Vai, né, ter risco de geada? Eu tenho uma predisposição maior para ter uma ferrugem no meu café? Eu posso pulverizar agora? O quanto de água eu tenho que colocar neste talhão?
Então a gente traduz os dados em algo que o produtor pode usar para apoiar a decisão dele no campo. Aí seria um ser humano que faz essa tradução? Não, é um algoritmo. Ah, um algoritmo. O algoritmo já manda o relatório pronto? Já Tô gera um impressionada, insight. gente. E aí, então seria um exemplo de como a máquina e o homem podem trabalhar junto? Com certeza. E aí, na hora de estruturar a empresa, como empresa, você tem um repertório que você adquiriu na faculdade de administração, então aí você não viu tanta dificuldade na hora de criar os departamentos, de estruturar a sua ideia, né, inovadora. Pelo contrário, apesar de eu ter feito administração, eu acho que a gente ainda na grade curricular das universidades, que é outra revolução que deve acontecer, ainda tem modelos muito antigos. E os modelos das startups requerem outros tipos de processos, né, que são mais ágeis, que são mais dinâmicos, outras metodologias de vendas, de gestão, que eu não via na faculdade. Então, isso eu aprendia através de uma comunidade, de um ecossistema empreendedor, em eventos como esse, por exemplo, onde você tem essa troca, né? Então, eu desde muito cedo tive um apoio muito grande de alguns professores que criaram um centro de empreendedorismo na minha universidade, tinham essa visão e de ir buscar esses conhecimentos em livros, em viagens, em eventos, conversando com outros empreendedores para poder saber o que fazer, com muito erro, né? Muita altos e baixos da jornada empreendedora, mas vai avançando. Mas em algum momento você pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir, mas eu acho que várias vezes na nossa jornada cansa, né? Porque não tem tempo fácil e eu já vinha de uma família empreendedora, então eu já entendo o alto e baixo, eu estava mais preparada e eu acho que é esse aprender a descansar e não a desistir, né? Porque vai ser difícil. Acho que essa é a única certeza, é difícil. Nunca vai estar sempre bom, vai ter o ruim, vai ter o bom, vai ter o ruim, vai ter o bom. É sobre divertir na jornada e eu me energizo muito pelo impacto que a gente gera junto com os produtores. Maravilha. Parabéns, Mariana. Adorei te conhecer pessoalmente, viu? Valeu você ter vindo. Te desejo tudo de bom, que você continue tendo muita coragem, muitas ideias e que iniciativas não te faltem para você realizar mesmo mais. Que prazer. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Uma coisa que eu sempre falo é que na internet hoje ela se tornou tão grande que praticamente qualquer tema, qualquer nicho de mercado pode ser alvo para construir um negócio, né? Então, todo tipo de assunto, seja como a gente estava falando mais cedo, você quer fazer um curso de comunicação, você quer fazer um curso sobre orquídeas, você quer fazer um curso sobre como usar melhor o Excel, qualquer tema, hoje ele é grande o suficiente para que você possa criar um produto, poder comercializar e até criar uma empresa em cima disso. Hoje aqui comigo está o João Pedro Rezende, mais conhecido como JP Rezende, ele que é um dos fundadores e também CEO da Hotmart, uma plataforma de ensino, uma plataforma global, né, de tecnologia focada na economia criadora. E, gente, já atuando no mercado internacionalmente desde 2011, mais de 500 mil cursos oferecidos, alunos em mais de 180 países. Os números são surpreendentes, né? Gigantescos, assim como é o universo da internet, né? Ah, com certeza, Milena. Uma coisa que eu sempre falo é que na internet hoje ela se tornou tão grande que praticamente qualquer tema, qualquer nicho de mercado pode ser alvo para construir um negócio, né? Então, todo tipo de assunto, seja como a gente estava falando mais cedo, você quer fazer um curso de comunicação, você quer fazer um curso sobre orquídeas, você quer fazer um curso sobre como usar melhor o Excel, qualquer tema, hoje ele é grande o suficiente para que você possa criar um produto, poder comercializar e até criar uma empresa em cima disso. É nesse mercado que a gente tenta contribuir e ajudar os criadores de conteúdo. Pois é, vamos colocar todo mundo na mesma página, então. Eu gosto muito dessa expressão, como se a gente estivesse lendo e aprendendo, né, se envolvendo com o tema. O que seria economia criadora? É a economia de tudo que se quer movimentado por criadores de conteúdo, né? Movimentado financeiramente, que eu estou falando. Porque os criadores de conteúdo, o que eles publicam na internet, isso vira dinheiro.
Isso vira de algumas formas. Você pode anunciar um produto de uma outra marca, você pode fazer uma parceria com outra marca, às vezes nem é para anunciar um produto, mas só para mostrar mais daquela marca, o branding, né? Você pode criar um produto próprio, você pode promover um produto de terceiro e receber uma comissão por isso. Então, todas essas atividades econômicas que os criadores de conteúdo exercem na internet é o que a gente chama de economia de criativa ou creator economy, né? É um termo mais novo, mas todo esse trabalho com criação de conteúdo já existe há bastante tempo, né? Quando a gente começou em 2011, os primeiros criadores de conteúdo eram os blogueiros. Eu acho que os últimos agora que estão mais na moda são os TikTokers, né? É verdade, falando das mídias, né? Agora, quem de fato são os criadores de conteúdo, separando eles da mídia, mas assim o perfil, falando de idade, falando de profissão, falando regionalmente, né, espacialmente no mundo, quem são os criadores de conteúdo? Essa pergunta é bem legal porque esse é o tipo de espaço que é super democrático e você encontra todo tipo de pessoa. Todo tipo de idade, todo tipo de gênero, todo tipo de interesse, de origem, de background, de experiências diversas também. Então a internet é um ambiente que ainda é livre hoje, até certo ponto, e isso favorece que todo tipo de conhecimento possa ser produtificado, vamos dizer assim, transformado em um produto e comercializado. E os criadores de conteúdo fazem um bom uso disso, fazem um bom uso da sua personalidade, do seu conhecimento, dos seus talentos, das coisas que eles aprenderam para construir grandes negócios. Não vou dizer que é um trabalho fácil, de forma alguma. O criador de conteúdo, muitas vezes ele é muito pressionado pela própria audiência, por uma opinião, por um tipo de conteúdo que ele coloca. É um trabalho que pode ser estressante, sim, mas é um trabalho que também pode ser muito gratificante, porque você pode trabalhar com algo que você ama, um assunto que você gosta, um talento que você tem e levar isso para milhões de pessoas, né? Tudo acontece muito através das plataformas de redes sociais e nessas plataformas você tem uma estratificação de pessoas dos mais variados tipos possíveis. Então é uma oportunidade sim que está aberta, onde o investimento inicial é baixo, você precisa ter um celular conectado à internet para fazer seus primeiros vídeos, primeiros conteúdos, ao mesmo tempo em que a trajetória e o destino final pode ser uma empresa que fatura milhões, que tem muitos funcionários, né? Então realmente é um mercado muito diferente do mercado tradicional, mas com muitas oportunidades também. JP, dá uma dica pra gente. Qual que seria o tipo, o formato de conteúdo, melhor dizendo, que tem mais aceitação entre os consumidores de conteúdo e o formato ou tipo de conteúdo que tem mais aderência com os veículos, vamos dizer assim, né, com as novas mídias? O que vende mais na Hotmart? O que vende mais em outras mídias? E por que, né, que a tecnologia tem essas diferenciações? Acho que dá para separar talvez em dois grandes grupos assim de produtos que vendem, né? Você tem produtos que estão muito relacionados a avanço de carreira e negócios, coisas mais técnicas, mais focadas no profissional, e produtos que são mais de estilo de vida, coisas mais do dia a dia. Eu quero aprender a cozinhar para minha família, eu quero aprender a cuidar de uma cracatua, eu quero aprender como lidar melhor com o meu cão, coisas do tipo. Os dois têm seu público. Acho que a grande diferença aqui é os produtos que têm um vínculo maior com a relação profissional das pessoas, normalmente são produtos que o criador daquele produto pode cobrar mais caro. Porque a pessoa vê um retorno daquilo para a carreira dela. Então, se você cobrar um produto de estilo de vida R$500, pode ser caro dependendo do tipo de produto. Enquanto se você cobrar por um produto que está diretamente vinculado a uma evolução de carreira de uma pessoa, o R$500 é um investimento em educação que faz mais sentido na cabeça de muita gente. Então tem uma grande diferença de preço, mas tem público para tudo. Bom, falando agora então sobre vendas, sobre faturamento, né? Que acho que é um dos grandes objetivos de quem cria o conteúdo, já que é do que a gente está falando de economia criadora, né? É vender, é faturar. Comparando com o mundo físico, as coisas estão aí, né? Então a loja abre e fecha, a gente vai lá a hora que quer e compra as coisas. Ou mesmo a loja digital, a gente aperta um botão e compra ou requisita o serviço que a gente quer. No caso dos cursos da economia criadora de conteúdo, eu percebo que existe um movimento muito forte nessa coisa dos lançamentos, né? O que seria esse formato? Olha, vou te dizer que não é tão diferente assim de Hollywood, que lança um filme com o trailer, né? Mas, normalmente, o trailer vai te dar uma perspectiva do que tem dentro do filme
e baseado naquela informação inicial, você toma a decisão de assistir o filme ou não. Então acho que esse é um formato que se tornou bastante comum, porque ele cria um pouco dessa dinâmica e permite que as pessoas vão se acostumando com a ideia e o que tipo de benefício ou resultado aquele curso vai ser capaz de gerar para elas. Então se tornou bastante popular lançar produtos digitais através de lançamento, dessa estrutura mais formal de lançamento, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo, esses criadores de conteúdo, eles conseguem o benefício de começar as turmas de alunos ao mesmo tempo. Então, pensa que se fosse um produto que estivesse o tempo inteiro vendendo, todo dia tem aluno novo entrando. E alguns criadores de conteúdo preferem organizar isso em turmas. Então, abre uma turma, depois outra turma, os alunos vão junto. Então, tem um pouco das duas coisas. Tem um pouco da estratégia comercial e tem um pouco da estratégia de entrega do produto também. Sim. Se está organizado em turmas, eu acredito que os criadores conseguem até fazer um atendimento personalizado ou um atendimento ao vivo com todo mundo no mesmo ponto do conteúdo, do aprendizado, né? É isso. Dependendo da estratégia de ensino que o criador está usando, esse pode ser uma estrutura que favorece mais. Você, na sua opinião, pelo que você observa, né? São mais de 500 mil cursos aí, escritórios em 6 países, né? Alunos em mais de 180 países. O que é melhor para o aprendizado? O que o público prefere? Vários vídeos curtos ou aulas mais densas, maiores? Ou algum material que acompanhe? O que é que dá mais aderência? Olha, vai variar um pouco de nicho de mercado para nicho de mercado. Mas hoje, aulas menores do que as usuais 50 minutos que a gente tem na faculdade costumam ter uma resposta maior, acredita? Não necessariamente precisam ser aulas muito curtas, de 5, 10 minutos, mas algo no espaço de tempo de 20 minutos costuma funcionar bem. E se você precisar alongar o tema, quebre em outras aulas. A pessoa vai ficar bem satisfeita de conseguir terminar uma aula no tempo que ela tem e depois retomar de onde parou. Ou seja, lembrar da experiência do cliente, então, né? Focar. A gente gosta mesmo quando começa uma coisa e termina. Exatamente. Né? É uma recompensa que você já tem. Nossa, concluí essa parte. É verdade. E esse tempo, 20, 30 minutos, de repente deixa ligado no carro, é o tempo de deslocamento, né? Sai do trabalho e vai para casa, ou etc. Ou aguarda uma consulta, um almoço que esteja sozinho, é um tempo bom. É um ótimo tempo, dá para fazer muita coisa em 20 minutos, enquanto você ouve o seu curso, o seu podcast, o seu audiolivro. JP, antes da gente terminar, eu queria muito que a gente conversasse um pouco, falasse um pouco sobre inteligência artificial. Recentemente, a gente viu aí toda a polêmica envolvida em cima de um produto chamado ChatGPT, né? E eu mesma tive a oportunidade de experimentar, de lançar alguns desafios, escrever umas perguntas lá, algumas frases, e ele me trazer uma pesquisa completa. Qual seria a posição da inteligência artificial, seja de ameaça ou de oportunidade, na sua visão? Qual é o lugar da inteligência artificial no mundo de hoje? Falando desse mercado de criador de conteúdo. Certo. Eu acho que existe um pensamento que inteligência artificial pode ser uma grande ameaça no futuro. Eu acho que é um assunto que deveria, de fato, ser debatido com a devida importância. O que tipo de ameaça uma inteligência artificial pode trazer. Mas no curto prazo, eu acho que existe muita oportunidade também, especialmente para os criadores de conteúdo. Eu penso que a inteligência artificial vem para empoderar as pessoas naquilo que elas querem fazer. E o que o criador de conteúdo faz diariamente é produzir conteúdo. Se mais pessoas conseguem produzir conteúdo de maneira mais barata e mais rápida, isso permite que mais pessoas possam se tornar criadores de conteúdo, fortalecendo essa economia criativa, e ao mesmo tempo os criadores que já existem vão se tornar criadores melhores, porque eles podem fazer mais, com mais qualidade e em menos tempo. Então acho que tem uma oportunidade grande aí com essas IAs que geram imagens, que geram vídeos, que geram textos e tudo mais, mas o criador de conteúdo nunca pode deixar de colocar a sua pitada original em tudo que a IA ajuda ele a gerar, a sua personalidade, a sua característica. É isso que vai continuar mantendo aquele criador de conteúdo um diferencial para ele mesmo, né, no futuro. Mas que existe uma grande oportunidade, existe. Acho que ao mesmo tempo, do outro lado, é difícil negar que a inteligência artificial não vai mexer no mercado de trabalho. Vai mexer, vai chacoalhar as coisas. E as pessoas vão querer aprender coisas novas para se adequar a essas movimentações do mercado de trabalho. Eu acho que aí você tem um aumento de demanda por pessoas buscando educação online, por exemplo. Então pode ser mais uma oportunidade para o criador de conteúdo que está pensando agora em como que eu vou monetizar, como que eu vou construir uma carreira
em criação de conteúdo, está aí uma grande oportunidade, um aumento de demanda para quem está buscando educação online. Acho que isso é um dos impactos que a IA vai trazer para a gente. Então, de modo geral, no curto prazo, impactos muito positivos. No longo prazo, acho que precisa de uma grande discussão ainda da sociedade. Adorei rever você, agora pessoalmente. A sua entrevista para o nosso programa Você Quer Empreender foi o máximo, está repercutindo até hoje. Você, tanto remotamente quanto aqui presencialmente, muito simpático, generoso, eu que agradeço. Muito legal, viu, JP? Obrigado, Milena, pela oportunidade aqui. Adorei fazer a outra entrevista. Agora essa também, espero que vocês também tenham gostado. Adoramos, obrigada, prazer. Até breve. Até breve. Viu só? Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.